Vocês que são novos aqui, eu sou Elaine Velasquez, sou nutricionista e coach em nutrição transformacional e aqui no meu perfil do Instagram eu compartilho várias ideias, conteúdos, dicas sobre emagrecimento, mas também sobre fim da compulsão alimentar e vício em comida. Então, se vocês... queria pedir para vocês compartilharem esse perfil com pessoas que vocês conhecem e que precisam desse tipo de conteúdo para emagrecer e também para trabalhar essas questões de compulsão alimentar e vício em comida. E eu faço lives toda semana aqui no Instagram. Os horários estão sempre fixados, eu sempre posto antes sobre o horário e os horários também ficam fixados na minha bio, tá bom? Então é isso, vamos começar a live de hoje sobre este tema. Então, vamos falar sobre... Primeira coisa, vamos falar sobre o processo de emagrecimento. E no processo de emagrecimento, o que as pessoas fazem geralmente? As pessoas vão e começam uma dieta. Então, geralmente você já tem os seus hábitos alimentares e pode ser que você esteja acima do peso, querendo emagrecer, não esteja satisfeito com o seu corpo. E aí, vamos dizer assim, a ideia mais lógica, vamos dizer assim, para mudar esse quadro, para emagrecer, seria fazer uma dieta. E aí essa dieta pode ser de todas as formas, pode ser uma dieta que você mesmo começa a fazer da sua cabeça, ou pode ser uma dieta prescrita por um nutricionista, ou pode ser uma dieta que você viu em algum lugar. E aí você tira ali alguns alimentos por um tempo, ou inclui outros alimentos por um tempo, mas depois o que acontece? Muitas pessoas não conseguem manter este resultado. As pessoas voltam a engordar e as pessoas voltam para os seus hábitos alimentares da mesma forma. E como eu trabalho com isso desde 2018, basicamente, então o que eu percebo, né? Que existe uma etapa anterior ou até simultânea que você precisa resolver. Então você pode sim resolver essa etapa simultaneamente no seu processo de emagrecimento, ou você pode simplesmente trabalhar para resolver antes este processo que vai contribuir para o seu emagrecimento definitivo, que é trabalhar a vontade de comer. Porque o que acontece? Você fica ali num processo de emagrecimento, entra no processo de emagrecimento e etc. E muitas vezes a pessoa, o que ela faz? Ela corta tudo que ela gosta de comer. E aí chega uma hora em que, se ela não fizer substituições relevantes e importantes para aquela pessoa, ou se essa pessoa não começar a olhar para certos hábitos, a pessoa simplesmente começa a ficar com muita vontade de comer aquelas coisas que tirou da alimentação e volta a comer tudo de novo como era antes. Porém, se você precisa mudar a forma como você come, então você precisa criar novas estratégias. E a primeira estratégia que você precisa olhar para o emagrecimento definitivo é tratar a vontade de comer, que é diferente de fome. Então, fome, vamos falar um pouco de fome, né? Então, fome. Será que é tão difícil assim matar a fome? Então, por exemplo, às vezes eu ouço as pessoas falando assim, eu tenho muita fome, eu não consigo controlar a minha fome. E às vezes a pessoa realmente tem bastante fome. Por quê? Porque ela faz uma alimentação em que ela não equilibra os macronutrientes, proteína, gordura e carboidrato. Então ela acaba exagerando mais em um e tirando um pouco mais, diminuindo um pouco mais de outros. E com isso ela não consegue. Então nós temos mais de 8 hormônios relacionados à fome e saciedade. Então esses hormônios, eles são, vamos dizer assim, sinalizados ou ativados conforme aquilo que você come. Então, os macronutrientes e os micronutrientes também, tá? Mas eles vão fazer coisas diferentes com esses hormônios. Então, se você come sempre os mesmos... Então, vamos imaginar que você sempre almoça grandes quantidades de carboidrato, pouca proteína, bem pouca gordura ou zero gordura. Então, você vai até sinalizar alguns dos seus hormônios da saciedade, mas não todos. Porque você precisa de uma quantidade de gordura e você também precisa de uma quantidade de proteína ali para equilibrar os seus hormônios, né, da saciedade e da fome. Então essa é a primeira coisa. Então você pode sim estar genuinamente com muita fome o tempo inteiro, porque você não está sabendo comer para equilibrar os seus hormônios relacionados à fome e saciedade, tá? Então estamos falando ainda de fome. Mas aí tem as pessoas que, ok, então eu como, eu até me sinto
saciado, mas eu ainda tenho muita vontade de comer. E a pessoa continua comendo, beliscando, fazendo vários lanchinhos ao longo do dia, ou porque tem muita vontade de comer, ou porque, como eu falei, está sempre com fome, porque não saciou esses hormônios da fome. Porque fome, se a gente for parar pra pensar, o nosso estômago, vamos falar do estômago. O estômago, ele cabe em média, então o seu estômago vazio, tá? Completamente vazio, ele vai caber em torno ali de 50 ml de líquido, vamos imaginar assim, tá? E isso pode variar até de 50 ml a 4 litros de líquido. E aí, quando a gente vai converter isso para gramas, né, em comida, alimentos sólidos, então, essa proporção, ela já é um pouco mais difícil de você medir quanto que seria em gramas, tá? Mas o seu estômago com 50 ml vazio, ele caberia mais ou menos em torno de 50 ml. 4 litros, a gente tá falando de pessoas, tá? Que porque é possível sim você esticar o seu estômago. Quando a pessoa come sempre muito mais do que precisa ou do que gostaria, né, muitas vezes, então essa pessoa vai sim esticando ali o estômago dela. Mas em torno, tá, uma pessoa normal, ela come em torno, né, ela enche ali o estômago dela com mais ou menos 1 litro vamos dizer, de líquido, tá? E uma pessoa obesa, mais ou menos 1,5 litro, tá? Então veja, e aí quando a gente converte isso para sólidos, aí então assim, líquido é mais fácil de esvaziar. Quando você coloca sólidos, então aí o seu estômago vai segurar um pouco mais, então é mais fácil de saciar, né? Então por isso que quando às vezes uma pessoa faz uma dieta de sopa, uma dieta de sucos, né, que eu acho, né, a não ser para casos muito específicos, completamente desnecessário, mas a pessoa vai viver com fome mesmo, porque o esvaziamento gástrico é muito rápido, tá? Mas quando você come sólidos, então o seu estômago aguenta ali um pouco mais. Mas isso para dizer o quê? Que encher o seu estômago, ou seja, comer para saciedade, não é difícil. Você não precisa comer tanto assim, certo? Você vai encher. Então, muitas vezes, o seu problema no emagrecimento não é fome, e sim vontade de comer. Porque aí você come, então quem já passou por essa situação, por exemplo? Você come, você almoça, você até almoçou uma quantidade boa, às vezes você até já sentiu que você exagerou um pouco, às vezes na janta ou no almoço, mas você sempre cabe a sobremesa, por exemplo. Você tem muita vontade de comer doce depois do almoço, ou doce depois do jantar. Não, mas como assim? Se eu já comi, eu tô até me sentindo um pouco estufado, mas sempre eu faço o espacinho do doce. Porque você tem muita vontade de comer. Você sabe que você não tá mais com fome. Você tá com vontade de comer. E essa vontade de comer excessiva, todos os dias, ela vai atrapalhar demais o seu emagrecimento definitivo. Porque sempre você vai gerar um jeito ali de comer a mais, ou você sempre vai comer as coisas, né? Porque quando a gente tem vontade de comer, geralmente não é por um bowl de salada, nem uma porção de brócolis e nem mais um pedaço de frango, né? Não é isso que a gente tem vontade de comer. A gente tem vontade de comer o quê, geralmente? Alimentos com bastante açúcar, né? Doce, então, ou alimentos com farinha, então, por exemplo, fritura, um salgado, alguma coisa assim, ou alimentos, né? Ou, por exemplo, refrigerante, né? Coisas muito saborosas, bem palatáveis. Então, é isso que te gera vontade de comer. E aí, essa vontade de comer excessiva, então você sempre acaba comendo. Então, encher o seu estômago é fácil, certo? Não é tão difícil assim. E principalmente se você come proteínas, carboidratos e gorduras. O que é proteína? Proteína, ovos, frango, carne, peixe, podem ser proteínas veganas também, como tofu. E aí você coloca ali uma porção no seu almoço. O que são gorduras? Você pode usar o azeite, pode usar fazer um cozido na manteiga, pode também comer azeitonas, pode colocar sementes na sua salada. E tudo isso são fontes de gorduras saudáveis, um pouquinho de castanhas, por exemplo, para quem gosta. São fontes de gorduras saudáveis que você pode colocar na sua refeição. O que são carboidratos? Então vai desde o arroz, feijão, todas as leguminosas, lentilha, grão de bico, ervilha. Também pode ser batatas, as raízes de forma geral, mandioca, batata, que mais? Inhame, cará, mandioquinha, né? Os purês de forma geral. Então, e aí fruta também pode ser boas fontes de carboidrato. Então, se você come estes alimentos, então você faz uma boa composição de carboidratos, gorduras e proteínas nas suas refeições, matar a sua fome não é difícil. E aí agora você tem que lidar com a vontade de comer, que sempre sabota o seu emagrecimento.
tá? E aí, uma questão aqui é a gente evitar sempre ficar faminto para comer. Então, hoje em dia, com essa abundância de alimentos que a gente tem, tanto no nosso dia a dia, em casa, no mercado, então a facilidade, né, da exposição à comida de forma geral, principalmente aos alimentos processados, então é muito fácil, tem pessoas que não sabem, não lembram nem a última vez que comeram com fome. Porque a pessoa sempre come porque tá no horário, mas né, faz vários lanchinhos, né, petisca várias coisas ao longo do dia, porque tem essa vontade excessiva de comer. Então, raramente essa pessoa sente de fato fome para comer. Então, uma coisa saudável é você começar também a trabalhar essa questão de sentir fome para comer. E sentir fome não é ficar faminto. Então, fome é uma coisa, você chegar ao ponto de você ficar faminto é outra. Por que é ruim você esperar ficar faminto ou faminta para comer? Porque, neste caso, você vai fazer escolhas ruins na maioria das vezes. Ou você vai comer mais, ou você vai comer rápido demais, né? E aí, quando você vai ver, fala, nossa, agora comeu tudo em 15 minutos, 10 minutos, comeu demais porque eu tava faminto, agora eu tô me sentindo estufado ou estufada. Né? Então, isso já aconteceu com todo mundo. Comer rápido demais. Então, a ideia é que você realmente não se programe, então organize o seu dia, então se você sabe que você vai passar um tempo fora e etc, para você nunca comer faminto, mas sim, o ideal é que você espere você ter fome para comer. E isso é prática, você começar a se perguntar, sentir o seu corpo, parar um minuto para se auto-perceber e perceber se você está de fato com fome ou não, se é vontade de comer, tá? E é claro, né, aquele clássico de nunca ir ao mercado mesmo com fome, tá? Que dirá faminto ou faminta, não vá ao mercado faminto de jeito nenhum. Mas nem com fome é ideal, tá? O ideal é você ir ao mercado depois de ter se alimentado muito bem, aliás, tá? Porque você vai ficar menos sensível a consumir coisas ou comprar coisas que depois vão sabotar o seu emagrecimento em casa. Então, a questão é que você vai ter que aprender a lidar com a vontade de comer, tá? E aí, com relação à vontade de comer, ela vai ser gerada basicamente por duas coisas. Então, você pode perguntar assim, mas Helena, por que eu tô com tanta vontade de comer então? Eu realmente tenho muita vontade de comer. Então, a minha fome eu até sacio com facilidade, né? Mas a vontade de comer realmente é algo que me tira ali da alimentação saudável na maioria do tempo. Então, né, você vai ter momentos em que você vai conscientemente incluir alimentos que você queira comer, que são mais processados, mais ricos em açúcar, etc. Então, por que você tá, talvez, com tanta vontade de comer? Então, a vontade de comer, ela vem, na verdade, talvez de dois aspectos. Então, algumas pessoas estão com muita vontade de comer porque come em excesso alimentos que, vamos dizer assim, contribuem para essa vontade. Quais são esses alimentos? Excesso de farinha, então excesso de alimentos processados que contêm farinha, excesso de açúcar, então principalmente os processados, tá? Então excesso de alimentos que contêm muito açúcar e excesso de alimentos que têm sabores artificiais. Então aqueles que eu chamo realçadores de sabor. Então, se você come muita coisa que tem aroma natural ou aroma artificial, então vocês que acompanham aqui já me veem falando sobre isso há bastante tempo, nas minhas outras lives eu também falei sobre isso. Então, aroma natural e artificial são ingredientes que geralmente contém nos alimentos processados que vocês compram, mesmo os alimentos considerados saudáveis, tá? E se você for começar a ler rótulo, tudo tem aroma natural e artificial. E o que você tem que saber, resumidamente, tá? Eu tenho lives mais longas sobre este tema, que você pode ver, mas o que você tem que saber sobre aroma natural artificial é que eles são realçadores de sabor. Então, sim, eles são basicamente feitos e desenvolvidos em laboratório para fazer você comer mais e para fazer você ter sempre vontade de comer aqueles alimentos, certo? Um outro realçador de sabor muito comum em alimentos processados é o glutamato monossódico, tá? Que muito contém shoyu, por exemplo, quando você vai na comida japonesa ali, aquele shoyu, mesmo shoyu light, tá? E em outros temperos prontos também, tá? Tempero de comida pronto. É muito fácil você também achar naqueles blends, quando você vai nessas casas de carne, comprar carne, churrasco, etc. Geralmente eles vendem ali um blend de temperos para você temperar a sua carne. Ali, geralmente, se você ler o rótulo, tem glutamato monossódico também, tá? E muitas vezes também tem aroma natural ou artificial. Então, tem que ler os rótulos, porque
o excesso do consumo desses realçadores de sabor também vão contribuir para a sua vontade de comer, tá? Então, é por isso que é por isso que muitas vezes você até tira um tempo para comer bem saudável, mas porque você está consumindo muitos produtos considerados saudáveis, que têm em excesso esses realçadores de sabor, você não consegue entender por que você não consegue não parar de ter vontade de tomar o sorvete fora de hora, ou comer um pacote de bolacha fora de hora, e etc, né? Porque você está sempre com essa vontade de comer, porque as suas papilas gustativas agora elas estão muito acostumadas com estes realçadores de sabor, que sinalizam, né, ali um efeito dopaminérgico, né, muita dopamina, muito prazer para o seu cérebro. E aí com isso você tem que lidar com essa vontade de comer com muita constância, que chega uma hora que você não aguenta mais e acaba voltando para os seus padrões alimentares de antes, e não consegue, né, gerar ali o emagrecimento. Então, só que a vontade de comer, muitas vezes também, ela pode acontecer pelos seus hábitos alimentares. Então, porque você já tem o hábito de sempre ficar fazendo lanchinhos intermediários, comendo fora de hora, comendo mesmo sem fome, então isso daí também vai gerando essa vontade de comer o tempo inteiro. Seu cérebro se acostuma, né, com essa frequência de alimentação. Então a gente não sabe qual veio então a gente nunca sabe qual veio primeiro em cada pessoa, né? Se foi o ovo ou foi a galinha que veio primeiro. Por quê? Será que os meus hábitos, a minha vontade de comer foi gerada por esse excesso de alimento que tem realçadores de sabor e excesso de açúcar e excesso de farinha? E aí, com isso, eu criei o hábito de comer muito fora de hora e comer mesmo com a barriga cheia, etc. Ou será que o fato de eu comer muito fora de hora e aí, com certeza, eu vou beliscar esses produtos aí, me geraram este efeito agora de sempre querer alimentos, né, que tem esses realçadores de sabor, ou açúcar ou farinha, e agora esse hábito de comer com muita frequência me deixou com muita vontade de comer o tempo inteiro, tá? Então, são essas duas coisas para você olhar quando você quer tratar e lidar com a vontade de comer, porque a vontade de comer vai ser o fantasma do seu emagrecimento, tá? Então, o que você precisa saber também? Que por mais que seja comum as pessoas comerem muito por vontade e não por fome, tá sempre com vontade de comer, isto não é normal, tá? Então, isso muito tem a ver com o fato do nosso mundo globalizado de hoje e da forma em como as pessoas se alimentam hoje. Então, tudo é muito processado, tudo tem aroma natural e artificial, que são realçadores de sabor. Então, e a comida é muito fácil, e aí tem aquela cultura do lanchinho, mesmo estando sem fome, né? Como se você fosse ficar, né? Como se você não pudesse ficar 3 horas sem comer, né? Isso é um absurdo, né? Você evoluiu, o ser humano evoluiu para ficar horas e horas sem comer, tá? Que dirá 3 horas, e principalmente depois de um almoço enorme que você fez, e daqui 3 horas você nem está com fome, mas aí as pessoas criam medo, né? Ficam com medo de sentir fome e vão lá e comem esses lanchinhos desnecessários, tá? Então, essa questão da vontade de comer, se você não lidar com ela antes, tá? No seu processo de emagrecimento definitivo, ela vai ser o grande fantasma do seu emagrecimento, tá? Porque sempre você vai estar ali, sempre com aquela vontade excessiva de comer, e o que eu tava falando sobre o que é comum não significa que é normal. Então, só porque é comum a gente ver todo mundo com muita vontade de comer fora de hora e comendo em excesso, não significa que é normal você ter vontade de comer o tempo todo. E não é normal, tá? Você pode sim comer de uma forma em que você vai comer ali uma quantidade boa pra você, vai ficar saciado ou saciada e simplesmente não vai ficar com vontade nenhuma de comer por pelo menos 3, 4 horas, certo? Então, quando você sabe comer dessa forma, quando você equilibra ali macronutrientes, e muitas vezes você vai precisar de ajuda profissional pra chegar nesse ponto, pra literalmente aprender a comer. Então, uma das coisas que eu mais faço na minha prática hoje com os meus clientes é ensiná-los a comer. Uma coisa que eles nunca souberam, porque desde a infância, né, eles carregam esses hábitos, né, de comer ali de forma muito desequilibrada, mesmo as comidas saudáveis. Então, com isso, eles nunca conseguem saciar o hormônio da fome, da saciedade, tá? E esses hormônios relacionados à fome e saciedade, e muitas vezes não conseguem ter os resultados que eles desejam com relação a emagrecimento definitivo, certo? Então, você precisa olhar, porque senão este fantasma vai te assombrar pra sempre e você não vai conseguir o emagrecimento definitivo que você quer. Então, tudo bem. Então, agora que você já sabe, tá? Então, já você já sabe que
que você tem então muita dessa vontade de comer. Então para você é muito difícil lidar com essa vontade de comer. Então o que fazer para resolver a vontade de comer excessiva, né? Então que agora você sabe e que é muito melhor você realmente tirar um tempo para resolver a vontade de comer e depois focar mesmo no seu emagrecimento, do que ficar muito focado no emagrecimento e não resolver a vontade de comer. Tá? Então, porque você não tá realmente resolvendo de forma definitiva. Então, vamos lá. Então, o que fazer se você tem muita vontade de comer? Fora de hora, mesmo com o estômago cheio, você sabe que você tá saciado e etc. Então, a primeira coisa que você pode fazer é um diário alimentar de 7 dias. Então, por 7 dias, você vai anotar tudo o que você come, tá? Desde o café da manhã até o jantar, anota por uma semana, por 7 dias, tá? E aí, neste diário alimentar, você vai encontrar depois, quando você terminar os 7 dias, você vai identificar os seus padrões. Então, quais são os horários que eu tenho mais vontade de comer? Então, aqui é para identificar fome e vontade de comer. Então, por exemplo, então você pode colocar aqui no seu diário alimentar, e essa primeira semana de diário alimentar, você não precisa se preocupar em, vou comer saudável, não vou comer saudável, vou tirar já alguns alimentos. Não. A ideia é realmente você fazer um diário alimentar comendo exatamente o que você come hoje. Não precisa mudar absolutamente nada, tá? Então você só anota em detalhes tudo o que você come e do lado você vai colocar fome, ou do lado você vai colocar vontade de comer. Então toda vez que você comer alguma coisa, será que você acorda com fome de manhã no café da manhã? Ou você come porque você leu em algum lugar que é saudável comer café da manhã? Então você pode escrever lá, não estou com fome, tá? Não, sem fome, mas eu comi o café da manhã. Almoço. Ou entre o almoço e o café da manhã, será que você faz algum lanche? Será que esse lanche você fez porque você tem fome ou porque você tem vontade de comer? Então vamos imaginar que você tem vontade de comer. E aí você escreve lá, comi tal coisa por vontade de comer. Beleza. E aí você segue. E aí você, para cada refeição, só o que você precisa fazer nesse diário é ser muito sincero e anotar exatamente tudo que você come e do lado colocar se você comeu por fome ou por vontade de comer. E aí, depois de 7 dias, você vai ter ali uma visualização do que de fato, dos horários que de fato você tem fome, dos momentos que de fato você tem fome e dos momentos em que você come por vontade de comer. E ali você já começa a identificar os seus gatilhos. Veja só aqui, ó, eu sempre tenho vontade de comer à tarde ou depois do meu almoço. Ou eu sempre tenho muita vontade de comer alguma coisa depois da janta. Então até o horário de eu dormir, eu fico com muita vontade de comer alguma coisa. E aí você vai ver os seus padrões, vai visualizar e você vai se familiarizar com eles. E a partir dali, você vai também identificar os alimentos. Então, além de saber quais são as refeições e horários mais ou menos que você tem fome e as que você tem vontade de comer, agora você também vai visualizar um padrão. Olha, eu sempre tenho vontade de comer estes mesmos alimentos. E eu aposto que você vai chegar numa lista de não muito mais do que 5 alimentos. Você vai ver que são mais ou menos os mesmos alimentos que são gatilhos para você ter vontade, que você tem vontade de comer mais ou menos sempre os mesmos alimentos, mais ou menos de uns 5 a 10 alimentos no máximo, tá? E agora você já sabe, então a primeira coisa é se autoconhecer e saber, né, quais são os seus padrões. E agora sabendo disso, você realmente, né, a segunda parte é que você vai ter que realmente tirar esses alimentos para zerar a vontade de comer. Você vai ter que tirar esses alimentos por pelo menos 30 dias da sua dieta. Tá? Então, as nossas papilas gustativas, então, só para você saber, tanto as nossas papilas gustativas quanto os nossos receptores de dopamina no cérebro, eles sim têm a capacidade de fazer um reset. É como se você apertasse um botão de reset. E para a grande maioria das pessoas, esse reset acontece em 30 dias, tá? Então, 30 dias que você retira os alimentos que têm excesso de açúcar, excesso de farinha e aroma natural e artificial ou qualquer outro realçador de sabor, tá? Sabores artificiais, como o glutamato monossódico, você consegue dar este reset no seu cérebro e nos seus receptores dopaminérgicos. Vai ser fácil? Já te aviso que não vai ser fácil. Tá? Mas se você conseguir passar por esse período de 30 dias, você vai conseguir sim resetar os seus receptores dopaminérgicos e aí você pode sim trabalhar para reintroduzir esses alimentos com uma frequência diferente e em quantidades diferentes e muitas vezes horários diferentes para você não voltar a ser codependente da vontade de comer o tempo inteiro, certo?
Então, essa é a segunda coisa que você pode fazer. A terceira coisa é que você pode realmente, se você realmente não melhorar bastante, porque essa é uma média que funciona muito bem para a maioria das pessoas, mas algumas pessoas precisam de mais tempo para resetar esses receptores, tá? De dopamina e das papilas gustativas, mas muitas vezes você também vai ter que investigar desequilíbrios hormonais, tá? Com um profissional, e você também talvez vai ter que investigar o seu intestino. Se você vive com vontade de comer o tempo inteiro e é uma vontade que você sente que te domina, e ao mesmo tempo você fez esse teste de 30 dias, não conseguiu se sentir melhor, ou imediatamente a partir do momento que você voltou a comer, reintroduzir os alimentos, né, em frequência menor, porque se você voltar na mesma frequência que você fazia antes, mesma frequência, mesma quantidade, você vai voltar a ter muita vontade de comer o tempo inteiro. Então, o ideal é que essa reintrodução tem que ser feita seja feita de forma estratégica, tá? Para você não voltar a ter os mesmos gatilhos e as mesmas vontades de comer como antes. Mas, se você sente que imediatamente, a partir do momento que você colocou de novo alguma coisa com açúcar na boca, ou alguma coisa com farinha, ou algo que você vai comer pontualmente, que tenha aroma natural artificial ou glutamato monossódico, você sente que aquilo já virou um gatilho para você voltar a comer da mesma forma e que você agora está de novo com muita vontade de comer, então você precisa investigar também, você pode ter que investigar o seu intestino, tá? Com um profissional da área de saúde. Então, talvez você possa sim estar lidando ali com algum parasita ou com síndrome fúngica, que é o excesso, né, de fungos no seu intestino e que acaba, né, gerando essa vontade excessiva de comer e entre outros sintomas, tá? Então aí vale a pena você investigar também intolerâncias alimentares, tá? E como está o seu intestino para lidar com essa vontade excessiva de comer, certo? Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Vocês precisam corrigir, então, né? Resumindo, corrijam a vontade de comer antes de embarcar talvez uma dieta muito restritiva, de embarcar talvez um processo de emagrecimento, porque uma vez que a vontade de comer está muito controlada, você consegue seguir o seu plano de comer saudável na maioria do tempo, você consegue seguir o seu plano de comer de forma equilibrada, e sim, você consegue seguir um plano em que você vai conseguir emagrecer de forma definitiva e sim, saber incluir os seus doces, as farinhas, o álcool pontualmente, tá? Para você não voltar mais a ficar ali tão dependente e prisioneiro ou prisioneira da vontade de comer, que sempre vai sabotar os seus resultados, tá bom? Então, apliquem essas dicas aqui porque elas ajudam demais. O autoconhecimento é muito importante para vocês começarem a trabalhar essa questão da vontade de comer, né? E precisando, sempre procurem ajuda profissional, tá bom? Então é isso por hoje. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários e até a próxima.